Um, dois, três. Boa noite a todos. Mais uma palestra proferida pelo Odair José da Silva, que vamos começar hoje sobre inteligência artificial. Antes, um agradecimento à parceria entre a EASC e CREA, em função dessas palestras, e dividir o conhecimento com todos. A ideia é fazer com que essa parceria, junto também com o CCET, Centro de Ciências e Tecnologia da UFSCar, continue para as próximas palestras. Também um agradecimento à VEG, que nos presenteou com todos esses profissionais que fizeram as 4 palestras anteriores, e hoje o Odair, que está aqui comigo, fazendo essa apresentação sobre inteligência artificial na indústria. Vamos falar sobre inteligência artificial na indústria, porém, sem entrar no mérito muito filosófico, né? Ficamos falando muito sobre inteligência artificial e como que fica a inteligência natural, Odair? Onde é que ela está? Quem é que gera quem? A inteligência natural gera artificial, ou artificial gera a natural? Bom, daqui a pouquinho ele responde para a gente. E também, nesse começo, eu gostaria de agradecer as meninas que estão fazendo todo esse trabalho aqui do CCET, vou chamar de Rê, porque eu me enrolo a língua quando falo o nome dela todo, a Tati, e todo o pessoal da EASC, o professor Douglas, que coordena todo esse trabalho aqui internamente. E a ideia é promover futuras palestras aqui também com vocês, dentro da UFSCar. Nesse momento agora, a gente começa a fazer um videozinho sobre o CREA. O Fernando está preparando a apresentação do CREA. É um pequeno vídeo que diz as missões que o CREA tem com relação a todos os profissionais da área de engenharia, tecnólogos, agrônomos. Ok? O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso,
A ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Após esse breve comentário do CREA, uma geral do que o CREA faz pelos profissionais, né? O Odair José da Silva, ele é um pequeno currículo dele. Na VEG Digital, atua desde março deste ano como analista técnico sênior. É responsável pela gestão e expansão dos sistemas de monitoramento e ativos digitais nas regiões do Paraná e interior de São Paulo, utilizando as soluções MFM e VEG Scan. Depois você traduz para a gente MFM. A função envolve não apenas a prospecção e gestão de clientes, mas também a identificação de novas oportunidades de negócios, acompanhamento de leads e realização de apresentações comerciais. Tem um perfil técnico e comercial, contribui para o desenvolvimento das plataformas web VegScan e MFM, colaborando na definição do roadmap de software e hardware e validando novas funcionalidades em sensores e interfaces de inteligência artificial para garantir sua eficácia e eficiência industrial. Então, eu deixo a palavra agora com o Odair. Daqui, mais ou menos uma hora e pouquinho, a gente coloca as perguntas, tanto dos presentes quanto dos que estão nos assistindo via online. Odair, seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de todos, né? Ceder o espaço para a gente compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, tá? Cada dia a gente aprende um pouquinho e cada dia a gente compartilha um pouquinho também. Isso que é legal, tá? Muito obrigado. Gente, minha especialidade, só corrigindo um pouquinho, é análise de vibração mecânica, tá? São 25 anos trabalhando com análise de vibração mecânica. E agora trabalhando na VEG com a solução de gestão de ativo e explicando para o colega o que significa MFM, que é Motion Flip Manager, que é a plataforma, é o software que faz o gerenciamento de dados dos sensores de campo, tá? Dentro dessa plataforma, dentro desse software, a gente tem soluções e recursos de IA. E aí, com 50 anos de idade, a gente tem que se atualizar, senão a maré passa e leva a gente, tá? Então, a gente está aprendendo a cada dia um pouquinho mais de IA. Não sou especialista em IA, mas a gente entende e sabe das funcionalidades de IA inserida nessa plataforma que a gente vai falar um pouquinho, tá? E na medida do possível que eu souber e poder responder vocês, o que a gente ficar devendo, a gente vai anotar e depois a gente compartilha por intermédio do Roberto. Na medida do possível, a gente vai tentar responder, tá? Tanto para o pessoal que está aqui presente, quanto para o pessoal do online, tá? Então, a gente vai falar de soluções digitais, né? Gestão de ativos. E aí, gestão de ativos, o termo ativos, para os mais antigos, a gente poderia mudar o termo ativos e colocar máquinas. E poderia utilizar gestão de máquinas. Eu estou explicando esse detalhe porque a gente teve um bate-papo ali um pouquinho com a colega de vocês, da Estela de imprensa, né? E aí ela perguntou gestão de ativo, o que seria ativo? Então é legal, é interessante a gente compartilhar isso daí. Ativo nada mais é do que equipamentos. Então, no universo de indústria, a gente tem equipamentos rotativos, estáticos. E aí o termo gestão de ativo é um termo muito hoje na moda, vamos assim dizer. É igual aquele termo de indústria 4.0, virou moda. E hoje a moda é gestão de ativos. Então, a nossa plataforma ela faz a gestão de máquinas, a gestão de equipamentos, no sentido de identificar a saúde desses equipamentos, a saúde desses ativos.
tá? Eu vou passar um vídeo agora, que é um vídeo da WEG. E aí, nesse slide, eu acabei passando, tá lá, gestão de ativo usando com inteligência. Ou seja, inteligência do profissional, que até o amigo falou aqui, é inteligência artificial e inteligência natural, né? Acho que foi o termo. Nenhuma inteligência artificial, ela não vale de nada se não tiver por trás uma inteligência natural, a inteligência do ser humano fazendo lá os comandos, fazendo os algoritmos e fazendo a escrita. Se não tiver ele, não existe a inteligência artificial, tá? Não. Consegue dar play aí? Muito prazer. Eu sou o Amanhã. Alguns me chamam de desconhecido, incerto, imprevisível. Não sei porquê. Eu tô aqui pra todos e chego pontualmente depois do hoje. Pelo menos sempre trago novidades. Eu sei. Tem gente que ainda tem medo de mim. Normal, eu estou acostumada. Eu realmente posso ser um pouco exigente. E as pessoas gostam de imaginar como eu vou ser. Isso, claro, assusta. Dá frio na barriga, pode até tirar o sono. Mas só daqueles que não estão preparados para o novo. Existe também quem anseia por mim. Quem todos os dias me busca em novas ideias, em novas oportunidades. Em um novo. Alguns desses fizeram história ontem. Outros estão fazendo história nesse exato segundo. Todos contando com o mesmo parceiro estratégico. Eu. Porque quem está pensando no amanhã está um passo à frente, abrindo caminhos, abrindo conversas, abrindo portas, se abrindo para o sucesso. Agora que você já me conhece melhor, posso fazer uma pergunta? Você está preparado para construir o amanhã hoje? A WEG está. Tem um pouquinho da WEG. E nada disso existiria se não fosse essas três pessoas aí. E a representação dos três Fuscas, na verdade, é só questão de valores, tá? Correspondeu ao valor de cada um se tivesse dado um Fusca para fazer a empresa, fazer a WEG, tá? Participação desses três profissionais excelentes construiu essa empresa hoje que é multinacional, costumo dizer que é um orgulho para o povo brasileiro ter a WEG como uma empresa nacional. Aqui alguns números da WEG, né, o que a WEG representa, tá? Então a WEG tem 63 parques Fabril, está em 17 países, 4 continentes, tem mais de 45 mil colaboradores, mais de 4.700 engenheiros e produz mais de 60 mil motores por dia. E tem o maior parque Fabril de fabricação de motores do mundo, com mais de 1 milhão de metros quadrados, tá? Lá em Jaraguá do Sul. Então, são números verdadeiramente expressivos para uma empresa nacional. Tá? Aqui um pouquinho um pouco da presença global da WEG. Tá? Então, você pode ver que ela está presente aí no mundo todo, seja com representação, com fábricas. E a maior representação dela não poderia ser no Brasil. São 17 parques Fabris aqui no Brasil,
tá? Então, ela é uma empresa muito forte. E aqui a gente vai entrar agora no tema, tá? Gestão de ativos, usando gestão de ativo com inteligência. Estou um pouquinho tímido em relação à câmera que fica me seguindo aqui. A gestão de ativos com inteligência na manutenção mecânica é uma abordagem estratégica para transformar a maneira como as empresas gerenciam seus equipamentos. Ao adotar tecnologias avançadas, como sensores inteligentes e inteligência artificial, é possível alcançar não apenas uma eficiência operacional e redução de custo, mas também um aumento significativo na confiabilidade e desempenho dos ativos, criando um ambiente de manutenção mais proativo e sustentável, tá? Já é realidade, tá? Isso já é a realidade dos nossos parques fabrios no Brasil, tá? E aí vem a nossa plataforma que faz a gestão dessas informações adquiridas no Parque Fabril como um todo. E aí está aquela famosa letrinha MFM, Motion Fleet Management, que é o nome do software que a gente faz gestão mecânica, onde que a gente consegue verificar e acompanhar a saúde de motores elétricos, redutores, grandes máquinas, bombas centrífugas, redutores. E o grande diferencial dessa plataforma em relação à concorrência ou em relação ao mercado que está aí, e é um mercado bastante competitivo, diga-se de passagem, é que a nossa plataforma, ela, além de agregar a parte mecânica, ela associa-se também à parte elétrica. Tudo na mesma plataforma. E eu tenho inteligência artificial inserida no acompanhamento da saúde da máquina na parte mecânica e também na parte elétrica, tá? Eu tenho inteligência artificial inserida nesse contexto. Consegue dar mais um play aí? Isso é um resumo, de maneira geral, da solução e uma apresentação da VEG Digital Solution, que é a divisão da qual eu faço parte e da qual tem várias soluções digitais, seja ela na gestão de ativos, seja ela na gestão de energia, seja ela na armazenamento de energia, na solução desenhada como BESS, seja ela na robótica. Está todas elas inseridas na VEG Digital, que é a BU mais nova do grupo como um todo. A gente tem aproximadamente 5 anos de existência, tá? E uma aposta muito grande para os próximos anos. Aqui um pouquinho do nosso carro-chefe, quando a gente fala de gestão de ativos, que é esse sensor aqui, ó. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. É uma peça pequena, que ela vai fixada nos ativos, né, nos equipamentos industriais, e ela tem uma inteligência embutida fantástica. Eu sou suspeito de falar porque eu sou fã dessa tecnologia, tá? Antes de estar na VEG, eu era usuário por 4 anos dessa solução. A gente monitorava 3 plantas químicas, sendo 2 elas no Brasil e uma no Uruguai. Todo esse gerenciamento, todo esse acompanhamento era feito no
Brasil, na unidade de Curitiba. Tá? No slide e no vídeo anterior, a gente apareceu um pouquinho sobre análise de vibração. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é uma análise de vibração, até para equalizar o contexto dos próximos slides que vão estar pela frente. A análise de vibração, eu gosto de fazer uma comparação com a medicina. Tá? Costumo dizer que o técnico profissional em análise de vibração nada mais é do que um médico industrial. Então, quando você tem febre, quando você não se sente bem, você vai ao médico. Quando a máquina não está bem, não está operando legal, provavelmente vai um técnico em análise de vibração juntamente com a máquina e vai coletar algumas informações. Fazendo uma outra analogia, vai lá fazer um eletrocardiograma num motor, vai fazer um eletrocardiograma num redutor ou numa bomba. Com base nessas informações coletadas, o profissional começa a dar um diagnóstico. Pode ser uma deficiência de lubrificação, aí a gente faz uma associação com o sangue nosso. De repente, o sangue nosso não está legal, o médico vai dar uns remédios. Então, se o óleo dentro do equipamento operacional não está com uma eficiência boa, vai impactar na saúde do equipamento, vai gerar um desgaste excessivo, ruído excessivo e temperatura alta. Tá? Com as coletas de dados, com as medições efetuadas na máquina, o profissional de análise de vibração, ele consegue dar uma estimativa de falha, identificar a falha numa fase inicial ou numa fase mais avançada e dar o diagnóstico para a equipe de manutenção. Você precisa parar a máquina, precisa trocar o rolamento, precisa alinhar, precisa desbalancear, balancear. Ou seja, são ações preventivas após o diagnóstico que vai te dar a condição da sua máquina operar por mais tempo ou parar para fazer uma intervenção no momento correto. Isso gera uma economia violenta em relação a custo de manutenção versus condições operacionais das indústrias. Então, vou pegar um exemplo um pouquinho da região aqui de vocês, do interior de São Paulo, que é uma região rica em usina de etanol e açúcar e etanol, né? Ou etanol e açúcar. Quando está na safra, se a gente chegar dentro dessas indústrias e falar, você precisa parar para trocar esse motor, você precisa parar para trocar esse redutor. É impossível você falar esse termo, você precisa parar, porque o custo de produção é altíssimo. A perda financeira é altíssima se você precisar parar para fazer uma intervenção de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Imagine deixar a usina um dia parado, no pico de produção, com a cana no ponto certo de fazer a moagem, o dinheiro que é perdido é muito grande. Então, quando você tem um profissional que você consegue gerar um diagnóstico de identificação da falha e poder acompanhar essa falha até um momento de parada adequado, fazendo de novo uma comparação com usina de cana, então eu identifiquei a falha no dia de hoje e eu tenho uma estimativa de chuva para a próxima segunda-feira. Por que não levar essa parada até a próxima segunda-feira, que é um dia de chuva, a usina não vai moer, e eu consigo fazer a intervenção ou reparo nesse dia. É aí que entra o know-how, a capacidade do profissional de acompanhar essa máquina e poder parar no momento certo. E aí esse sensor aqui, azulzinho, que vocês estão vendo, é esse cara que traz as informações da máquina. É esse carinha, é esse sensor que vai fazer o eletrocardiograma no equipamento e trazer essas informações para o técnico analisar. Legal. Quando a usina tem um técnico, é bacana, porque o técnico já tem um conhecimento embarcado, já tem um know-how. Mas quando a indústria não tem esse profissional, é aí que entra a IA. Porque a IA vai ter a receita das informações levantadas na medição do sensor. É a IA que vai pegar essas informações e ela já tem um pré-diagnóstico no algoritmo dela
e vai te dar um reporte do que o equipamento, de como o equipamento está se comportando. Então, a IA vai mostrar para o gestor de manutenção, para o planejador de manutenção, vai pontuar alguns eventos e alguns diagnósticos no sentido, seu equipamento está desalinhado, seu equipamento está desbalanceado, no grau inicial, no grau intermediário e no grau crítico. A IA que está embarcada nesse sensor e na plataforma já tem capacidade de fazer isso. É o que a gente chama de autodiagnóstico. Tá? E a tendência desse autodiagnóstico, ao passar do tempo, ele ficar muito mais preciso, porque o algoritmo vai aprendendo, com o passar do tempo, o comportamento da máquina em operação. Então, eu acabei mostrando para vocês 2 cenários. Os cenários com o profissional e os cenários sem o profissional. O cenário com o profissional, ele tem o know-how, ele tem a ajuda da IA também, e ele consegue dar os diagnósticos e acompanhar o equipamento. O cenário sem o profissional, a IA ajuda. E muito. A maioria das indústrias hoje que não tem um profissional capacitado para fazer esse diagnóstico, quando a gente vai fazer uma apresentação técnica e comercial dessa solução, a primeira coisa que ele pergunta, essa solução tem autodiagnóstico? Essa solução tem IA embarcada? Porque eu não tenho profissional e eu preciso dessa ajuda. Então, é isso que a gente vai apresentar nesses próximos slides, o recurso da IA nessa solução de monitoramento de máquinas de gestão de ativos. Seus ativos merecem este nível de atenção? Voltando ao exemplo do valor financeiro da indústria, merece. Pega 1 hora de fábrica parada e contabiliza. Dependendo do grau de criticidade ou do grau de produção ou o ramo de atividade da indústria, 1 hora de máquina parada ou 1 hora de produção parada paga a instalação dessa solução. Então, isso é muito interessante. Aqui um pouquinho da ficha técnica do sensor. Tá? É um sensor triaxial, ele faz coleta em 3 direções, ele tem um espectro de 13 kHz e mais de 12.000 linhas, que dá uma definição excelente para gerar um diagnóstico, tanto um diagnóstico por intermédio de um profissional ou por intermédio da IA, dá a capacidade de visualizar todos os detalhes relacionados ao equipamento. Monitora numa temperatura de menos 40 a 135 graus de superfície. Bateria substituível para esse modelo maior aqui. Tem até um desenho aqui onde tem uma tampa aberta. E alimentação externa, 24 volts para esse outro modelo. Com um detalhe, as informações de vibração e temperatura do sensor é transmitido via Bluetooth. Tá? Então, não tem cabo. Mesmo para esse modelo com bateria, não tem cabo, as informações é compartilhada via aplicativo, via mobile ou via Gator. Uma Gator, equivalente a uma antena, ela monitora 40 sensores num raio de 100 metros circular. Então, ela cuida, vamos dizer assim, de 40 pacientes. Tem Bluetooth 5, de última geração, medição customizável, que seria isso? De 5 a 60 minutos. Eu tenho a capacidade de configurar esse sensor para fazer medições, trazer informações do equipamento de 5 minutos até 60 minutos. Então, se a gente pegar o maior período, o sensor instalado no equipamento, eu vou ter 24 medições por dia. Então, ao longo do tempo, vamos falar que esse sensor está trabalhando, e ele trabalha 24/7, o tempo todo, ele tem muita informação do equipamento. Esse sensor tem a capacidade, se eu instalar ele hoje, no dia de hoje, no equipamento, seja ele equipamento sadio ou equipamento já com alguma falha, o sensor, ao final do dia, ele tem capacidade de já me dar um diagnóstico, se porventura esse equipamento tiver alguma falha. E o diagnóstico, esse apresentado, já é
por intermédio dos recursos da IA que está embarcado nele. Ele é múltiplas aplicações, então, por ser um sensor VEG, ele não é um sensor que só serve para motores elétricos negativo, é um motor que serve para qualquer equipamento rotativo. Ele tem proteção IP66. Ele tem o primeiro recurso de IA, que é o Specialist. Esse Specialist, esse recurso de IA, ele cuida da saúde do motor. Esse é somente para motores elétricos. Então, a WEG, no seu know-how, na sua expertise de fabricação de motor, ela fez uma IA dedicada somente para a saúde do motor elétrico. Então, uma vez que eu instalo esses sensores em motor elétrico, ele tem a capacidade de aprendizado em 15 dias. A partir do 16º dia, se algum comportamento desse motor sair de um padrão, a IA já me avisa. Aldair, instalei esse sensor no motor que eu já sei que está ruim e vou trocar ele semana que vem. Tem algum problema? Não. Você instala o sensor, ele, obviamente, ele vai aprender com o equipamento danificado ou com falha, mas quando você efetuar o reparo ou efetuar a troca do equipamento, na plataforma a gente tem capacidade de dar um reset no modo de aprendizado dessa IA. Então, ela volta a aprender novamente quando o equipamento for trocado ou reparado. Eu tenho o Insight, que é uma IA que cuida dos equipamentos à frente do motor. Então, esse motor movimenta uma bomba centrífuga. Então, o Insight cuida dessa bomba. Esse motor movimenta um redutor. Esse Insight cuida do redutor. Esse motor movimenta um mancal de uma caldeira. Esse Insight cuida dos mancais da caldeira. E esse Insight, esse recurso de IA, ele foi liberado semana passada. Dia 20, quarta-feira passada, se eu não me engano, se eu não estiver errado, feriado, foi lançada uma nova versão do MFM, da qual foi liberado esse recurso do Insight. A gente tem 2 recursos patenteados, que é o VEG Sync e o VEG Sense, que a gente vai falar um pouquinho deles mais adiante. Aí tem 2 slides dedicados a eles, tá? Conforme eu vou falando, gente, se alguém aqui tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? Eu sei que a gente vai ter depois um bate-papo no final, mas para não perder, de repente, o tempo da pergunta, pode perguntar, não tem problema nenhum. Aqui alguns recursos adicionais, uma vez que eu utilizo o monitoramento do meu parque fabril utilizando o Gator. Gator é aquela antena que eu comentei para vocês, que monitora 40 sensores no raio circular de 100 metros. Então, se eu tiver um equipamento, ou tiver uma área fabril, na foto aqui é uma caldeira, tá? Se eu tiver uma caldeira distante, vou pegar um exemplo, eu tenho um parque fabril em Franca, e eu estou aqui na minha sala de gestão, na minha sala administrativa, e porventura algum equipamento lá entrar em nível de alarme, eu tenho a capacidade diretamente do meu micro de trabalho solicitar uma medição remota ou verificar de forma automatizada o status de como esses equipamentos estão se comportando lá. Ou seja, eu não preciso estar presente lá o tempo todo. Então, a plataforma me gerencia isso daí também. E tenho capacidade de pedir uma medição do VEG Sync. O VEG Sync é um trabalho bem bacana. Eu já vou até adiantar um pouquinho a correlação do VEG Sync. É o ODS, de maneira simplificada. É uma análise de deformação ou uma análise estrutural do equipamento. A gente consegue fazer isso por intermédio desses sensores, tá? Aqui é o software V3. O software até então, até antes do dia 20 passado, era a versão 2.8. A gente lançou a versão V3, na qual tem 2 recursos de IA liberado. Um é o Insight, que eu já tinha comentado com vocês, e tem o recurso da Wend, que é um recurso bem bacana, é um recurso de interação que eu tenho com a minha plataforma. Então, eu, como usuário,
Se eu não conheço ou preciso saber alguma informação do meu Parque Fabril, eu faço uma pergunta para a Wendy. E vocês já vão conhecer a Wendy daqui a pouco. Bem interessante a Wendy. Aqui algumas telas novas da versão V3. Então, eu tenho na plataforma geolocalização. Então, se eu tiver unidades ou Parque Fabril espalhado pelo Brasil ou pelo mundo, se estiver utilizando essa mesma plataforma, eu tenho acesso remoto, eu tenho acesso de gerenciamento, acesso de dados e consigo, no modo à distância, compartilhar informações e ajudar o time local de manutenção. Aqui eu tenho uma tela dedicada ao status do motor, relacionado à saúde. No caso aqui está crítico, né? Está vermelho. Tá? Tem um histórico de medições dos 3 eixos aqui coletado, mais temperatura. Aqui eu tenho um mapa de temperatura, uma imagem semelhante a uma imagem termográfica. Então, o azulzinho, temperatura fria, vai subindo para o verde, vai esquentando, o amarelo vai esquentando, o vermelho a temperatura mais quente. Tá? Aqui é uma tela do Insight, que é o recurso do IA. Então, eu tenho um desenho ali de uma lâmpada, mais ou menos, parecido com uma lâmpada, e tenho a data do Insight e o local onde o Insight apareceu, onde a falha que a inteligência artificial localizou, ela já me dá a data e horário que apareceu essa falha, que me possibilita o planejamento de manutenção, organizar com recurso, com mão de obra, com material, com planejamento, de maneira bem antecipada, ou seja, eu vou parar a minha planta, vou parar meu ativo, vou fazer meu reparo no momento certo. Vou gerar economia de dinheiro. O patrão vai gostar. E somos diferentes, somos VEG. E quando a gente fala, somos VEG, eu comecei na VEG agora em março desse ano. E parece que eu estou na VEG há mais de 10 anos. É muito intenso. A correria, as informações, o dia a dia, é muita informação. Conheci o Roberto pessoalmente na Fenasucro, né, Roberto? E parece que eu já conheço o Roberto há uns 3, 4 anos. Então, é muito intenso. Por isso que a gente costuma dizer, somos VEGs, porque a gente tem um orgulho de ser VEG, tá? Até por tudo aquilo que a gente já comentou, tudo as histórias. E o VEGScan tem recursos de IA e tem recursos patenteados. Tá? Então, vamos lá. Na versão V3, a gente lançou a inteligência artificial generativa, a Wendy. Aqui é a Wendy. Vocês acabam de ser apresentados para a Wendy. Então, a Wendy é um recurso que ajuda aí no dia a dia de manutenção e vocês vão entender como ela vai auxiliar a equipe de manutenção. Costumo dizer que ela é colega da personagem lá da Magalu. Quando a gente vê ela, a gente já lembra, né? Elas são amigas, eu acho, não sei. E também tem o diagnóstico de falhas de enrolamento com inteligência artificial, que é o Insight, que eu já tinha comentado antes. A gente tem 2 slides mais para frente em relação a isso daí. Aqui é a Wendy, tá? Sou a Wendy, assistente digital, utilizo inteligência artificial generativa. As técnicas de uso de grande modelo de linguagem GML. Se vocês me perguntarem o significado dessas letrinhas, eu vou ficar devendo para vocês, porque eu não sei. Eu só sei que o prompt de engenharia é essa tela aqui, ó, que usa a linguagem, o algoritmo, a receita do bolo. Com base nessa receita, nesses códigos-fontes criados, ela vai se autoalimentando de informações, seja de pergunta ou de respostas, de erros e de acertos, ela vai se ajustando a cada interação que você fizer com ela e ela vai te ajudando. Então, eu costumo dizer que quando você começa a trabalhar com a Wendy, ela é menor aprendiz.
Depois de 2, 3 meses, ela já pode ser estagiária. E com o passar do tempo, ela vai ganhando promoções, justamente pela essa capacidade que ela tem de autoaprendizado. Tá? Eu fui pesquisar o que significa aqui, ó, RAG, que nada mais do que eu acabei de falar. É a capacidade da IA que tem de fazer uma pesquisa ao longo do tempo, ou seja, no banco de dados da plataforma ou no banco de dados de perguntas e respostas que você interage com ela, ela tem a capacidade de ajustar o modo que ela te apresenta na resposta. Então, conforme você vai interagindo com ela, você vai alimentando ela de informações. E as informações dela vêm do sensor, nível de vibração do sensor, nível de temperatura do sensor, diagnóstico do especialista, que é a IA que cuida de motor. Então, a IA do motor avisou que o motor está desalinhado, que o motor está desbalanceado. Todas essas características, a Wendy está gerenciando também por trás ali, no back-end. Guardando todas essas informações. Quando, porventura, você perguntar para a Wendy, qual foi o motor que mais vibrou? Ela vai lá buscar no arquivo dela e trazer e te responder. Essa é uma das soluções. Então, você pergunta, ela vai buscar no banco de dados, vai buscar todas as referências extraídas do sensor, extraídas do manual, extraída da interação que você fizer com ela, e ela vai te dar a resposta. Odair, mas como isso funciona? Estou fazendo uma interação com a Wendy aí, ó. Qual o motor que mais vibrou nas últimas 4 horas? Agora é só aguardar que a Wendy vai trazer essa resposta para você. Está lá a resposta. O motor que mais vibrou nas últimas 4 horas foi o HF7L alguma coisa. Traz os valores de vibração, os valores de tolerância setado, traz todas as informações daquele ativo. Outra pergunta. Qual motor tem maior potência? Ela vai buscar lá no banco de dados, porque quando você gera o cadastro lá no software, você informa potência, amperagem, corrente, e ela vai lá buscar no banco de dados. O motor com maior potência é o M85AL TCC. Então lá, 265 kW. Uma outra pergunta. Como eu troco a bateria do sensor? VegScan é o sensor. E ela vai te dar uma resposta com base no manual. Fica mais fácil para ela, né? Essa é a interatividade que a gente tem com esse recurso da IA. Quando a gente trata de uma planta, de uma indústria que a gente tem 10 sensores ou 10 máquinas, fica muito fácil, né? Agora imagine num parque fabril imenso, que a gente tem ali mais de 2.500 sensores, num universo de 850 máquinas, mais ou menos. 24/7, sábado, domingo, feriado, de dia, de madrugada.
variação de carga, variação de potência, picos de energia. Fica difícil uma equipe de manutenção gerir todas essas informações. E aí a WEG lançou esse recurso para auxiliar numa pesquisa de maneira interativa, de uma maneira simples, bem bacana. Aqui é o Specialist, que é o recurso que eu tinha comentado para vocês, dedicado a motor elétrico. Então, a gente tem um dashboard na tela do motor, que é esse dashboard aqui, ó, do especialista, onde que eu já tenho falhas pré-determinadas na receita da IA. Então, ele consegue identificar desbalanceamento, desalinhamento, uma falha não identificada, que pode ser uma falha de um segundo equipamento próximo dele, pode ser uma vibração externa. Então, esse recurso da IA, ele fica no modo de aprendizado de 15 dias embarcado no motor, no 16º dia ele já consegue e tem a capacidade de dar. Ele leva como base todo o histórico, toda a documentação do equipamento. Quando a gente cadastra um motor utilizando esse sensor, sendo um motor WEG, fica muito mais fácil. A gente entra com o número de série do motor e ele traz toda a ficha técnica do motor. E toma isso como referência para dar o diagnóstico. Quando a gente utiliza esse sensor em outras marcas, de outros fabricantes, a gente tem que imputar essas informações de maneira manual. E aí, quando a gente imputa de maneira manual, a gente tem um grau de risco aí, que é o risco da informação estar correta ou não. E a gente costuma deixar bem claro para a equipe de manutenção. Se vocês estiverem cadastrando um motor que não seja WEG, tomem cuidado com as informações. Elas têm que ser informações verdadeiras. Se um motor é de 50 CV, ele tem que ser de 50 CV. Se o motor ele é ligado em 440 e tem um valor de amperagem X, ele tem que ter essas informações corretas, porque são essas informações que a IA vai tomar como referência para gerar um diagnóstico depois. E ele dá notificações aqui, ó. Então, o motor desbalanceou, desalinhou, ele gera essas notificações. Essas notificações são compartilhadas com o aplicativo e, a partir do próximo semestre, esse recurso de avisos será disponível via WhatsApp. Então, a gente teve alguns usuários que pediu essa informação compartilhada via WhatsApp. Então, a partir do próximo semestre, isso daí vai estar liberado também. Vai ser opcional. O usuário usa ou não usa o recurso de comunicação via WhatsApp. Aqui eu tenho o recurso do Insight, uma IA que cuida dos equipamentos à frente do motor elétrico. E aí, à frente do motor elétrico, por enquanto, a WEG só fabrica redutores. Não sei se no futuro próximo ela vai fabricar bombas, mancais, enfim. Tudo é tão dinâmico, quando você menos espera, a WEG está comprando alguma coisa. Enfim. Mas os equipamentos à frente do motor, ela cuida relacionado basicamente a rolamentos. Rolamento corresponde aí a quase 80% dos potenciais de falha do equipamento rotativo. Então, se eu já cuido do rolamento, eu já tenho um ganho enorme. Tá? Opa, se eu voltar aqui. Aqui a gente teve um trabalho de aproximadamente aí quase um ano para fazer a homologação dessa IA. Então, o pessoal, os desenvolvedores fizeram a linha do algoritmo inicial, lançaram no banco de dados da WEG em relação aos sensores, identificaram alguns potenciais de falha e compartilharam com uma equipe de 10 profissionais, 10 especialistas em análise de vibração para fazer a homologação dessa IA. Isso em 6 meses. Foram analisados aproximadamente aí 4.000 sensores com caminhão de medições aí semanais. Então, cada profissional desse
e eu tive a honra de participar, eu era um deles, a gente analisava 50 sensores por semana, validando o recurso dessa IA. Validando não, eu costumo dizer que a gente calibrava o recurso da IA, até ela chegar no percentual que ela está hoje, de 95% de acerto. Então, hoje, quando a Insight, essa IA, ela gerar um aviso que tem uma falha de rolamento, ela tem 95% de chance de estar correta, de ter o acerto. Então, foi um trabalho muito intenso para a gente ter capacidade de estar liberando aí nessa última versão na V3. E aqui, recursos patenteados. A gente tem o recurso do VegSense e do VegSync. VegSense, basicamente, ele vai cuidar da saúde do lubrificante no mancal de rolamento do motor. Então, ele fica embarcado na tampa dianteira do motor ou na tampa traseira do motor e ele dá um diagnóstico de quando esse lubrificante começar a perder as características, começar a perder performance de trabalho. Aí ele nos avisa com antecedência. Tá? Esse recurso não usa IA, tá? Só deixar bem claro, esse recurso usa uma medição ultrassônica. Uma medição aí numa ordem de 48 kHz. Então, uma medição bem alta, onde você vai começar a pegar os primeiros impactos de uma quebra de filme de óleo, ou seja, os primeiros impactos das esferas com a pista. E ele nos avisa, antes mesmo que comece a ter falha no rolamento. Ele nos avisando que tem uma degradação das qualidade do lubrificante, eu consigo ir lá e relubrificar, eu consigo ir lá e trocar esse lubrificante de maneira antecipada. Tá? Esse é o VegSense. O VegSync, ele realiza um ODS simplificado. Tá? Ele me dá duas linhas de referência, uma linha fixa e uma linha móvel. Sendo a linha móvel, provavelmente no vídeo vai aparecer a linha branca, é fixa, e a linha vermelha é a linha móvel. A linha móvel é o comportamento da máquina sobre a base que ela está instalada. Então, ela faz esse ODS simplificado. A gente tem vídeo deles mais para frente. Aqui é o ODS. Então, eu vou com os aplicativos, tem um recurso dele no aplicativo, seleciono os sensores que está instalado na minha máquina. O aplicativo vai pedir para mim tirar uma foto da máquina, motor e dois mancais. E em cima da foto ele vai pedir para mim marcar onde estão os sensores instalados. Logo depois eu dou Start, ele realiza uma medição e faz um sincronismo de todos os sensores com medição de vibração e fase. Ele vai me dar 5 frequências, sendo a primeira frequência de rotação do motor e as outras 4 frequências predominantes na coleta. Observe de quando ele selecionar a frequência de 120 Hz ali, ó, o primeiro mancal, a bolinha vai ficar vibrando bastante ali, ó. É o comportamento do mancal em cima da base. A óleo nu fica muito difícil a gente enxergar isso daí. Por intermédio desse recurso a gente consegue ter esse diagnóstico. O VegSense ele faz medição até de 7 sensores ao mesmo tempo. E aqui o VegSense é aquele recurso que analisa a qualidade do lubrificante, tá? Na curva, a famosa curva PF, ele está bem no começo aqui, ó. Então, de maneira bem antecipada, ele me gera um alarme ali, ó, o amarelo, que é que ele pegou falha. A gente tem um vídeo aqui, um vídeo foi feito em laboratório, tá? Eu tenho um comparativo do recurso do VegSense com a medição tradicional de vibração. E a gente vai forçar uma contaminação desse lubrificante. Eu vou inserir solvente na graxa e quando eu coloco solvente, contamina, perco propriedade e ele vai nos avisar de maneira bem rápida.
Joguei solvente para dentro do mancal. Tem a medição tradicional aqui, ó. E a medição com VegSense ele já me avisou. Os valores subiram. No laboratório, a gente ligou uma unidade de lubrificação, entrou com graxa nova no rolamento e os valores tendem a descer. E a medição tradicional de vibração nem sequer pegou, nada. Entrei em coação preventiva, voltei nos valores mais baixos e não danificou o meu rolamento. Consegui salvar. Isso na indústria tem um valor agregado muito alto, tá? Aqui, não poderia deixar de mencionar que são algumas empresas que já estão utilizando esse recurso, seja de análise de vibração, medição de temperatura, VegSense, VegSync, recurso da IA, todos eles já estão utilizando esses recursos. E a gente pode observar que a gente tem vários segmentos industrial, tá? Seja alimentício, metal mecânica, embarcação, químico, mineração, papel, etanol e açúcar, café, cerâmico, enfim, temos bastantes. Gente, o que eu tinha para compartilhar com vocês era isso. Agora vamos para as perguntas e respostas e o bate-papo legal. Obrigado, hein? Obrigado, Odair, pela apresentação. Isso, toma uma água que está precisando para dar uma hidratada. A sua inteligência natural está pedindo água, né? Bom, a ideia é a gente fazermos algumas perguntas, seja aqui o pessoal presencial, seja o pessoal que está online. E, mais uma vez, o assunto que a gente leva em consideração para todas as pessoas que estão estiveram presentes nessas apresentações, nessas palestras, né? É a oportunidade do pessoal que está estudando, novas oportunidades de trabalho em empresas de porte e que tem um agregado profissional grande. Então, também é importante vocês conhecerem essa alternativa, né? E seja nas 5 palestras vocês observaram que existem oportunidades de trabalho, de desenvolvimento, de conhecimento, de melhorar o nível de informação. Eu sei que o Douglas está louco para fazer uma pergunta. Quer fazer, Douglas, por favor? Opa, obrigado a todos aí, obrigado, Odair, pela... Eu falo assim, aquela apresentação bem franca, né? Gostei bastante da sua abordagem aí, bem direta. Na realidade, eu vou fazer uma pergunta que fizeram para mim na rádio, e eu falei para você, né? Acho que... eu notei logo no começo que você falou, olha, a inteligência natural precisa estar presente, eu sou um analista de vibração, vou explicar o que é, e logo depois você falou, olha, quando eu levo o meu produto, as empresas perguntam, ele trabalha sozinho, eu preciso de alguém, né? E na rádio fizeram exatamente essa pergunta. E aí, vamos acabar os analistas? Como é que fica o analista inteligente natural, né? Como é que essa foi a pergunta que eles fizeram? Vai acabar o analista e vai surgir outro tipo de profissional, né? Porque se ela é regenerativa, se ela vai acumulando informações, não precisa mais do Odair como analista. Não sei se a pergunta que eles me fizeram foi exatamente essa. Olha, eu tenho uma pessoa que faz uma coisa, a inteligência, paulatinamente, ela vai dominando o assunto ao ponto daquela característica de profissão não ser mais necessária. A pergunta que me fizeram foi essa. Como é que você vê aí o humano aí, né, nesse ponto? Eu, quando comecei com análise de vibração, comecei em 98. Em 98, a gente tinha uma plataforma que é dos líderes mundiais e a gente não tem problema nenhum de falar,
que era da plataforma da SKF. E era uma plataforma DOS ainda. O monitor era aquele cursor verdinho. Os mais antigos vão saber. Os novos só vê isso em filme. E já tinha a capacidade do coletor de dados de identificar de maneira rápida algumas falhas. E naquela época já se fazia essa pergunta. Nossa, agora com essa maletinha e com esse equipamento vai ficar mais fácil. Não vai precisar do João e nem do Pedrinho, os mecânicos e nem os eletricistas. Essa maquininha aí vai dedurar todo mundo ou vai ajudar todo mundo a dar o diagnóstico. Isso em 98, quando eu comecei, sendo que já tinha essa tecnologia e essa área de atuação um pouco antes. Com base nisso, eu vou te responder que não. Mesmo com o recurso da IA, mesmo ela tendo a capacidade de se autoalimentar ou de se auto-aprender, vamos dizer assim, ter um modo de aprendizado embutido no algoritmo, ainda vai ter a necessidade de um profissional. E eu te falo por muito tempo, tá? Porque vai precisar do profissional validando ainda. Seja validando o algoritmo, ou seja validando o diagnóstico. Então, ainda vai ter a capacidade aí da inteligência natural, igual o nosso amigo falou. Tá? Pergunta mais? Uma excelente palestra, Odair. Acho que foi muito enriquecedora, né? E aí eu fiquei com uma dúvida. Em relação às informações geradas pelos sensores, pela IA, como é feita a aquisição desses resultados? Como é analisado? Aí teria que ter realmente um profissional para verificar e fazer as ações corretas, né, dessas análises que foram realizadas por ela. Tá. Os dados são gerados pelo sensor. Aí são dados mecânicos que são transformados em informações de bits e bytes que são via dados de Bluetooth levado até a plataforma na nuvem, que é o software que gera o banco de dados ali com todas as informações. Lembra que quando eu comentei aqui na palestra que a gente trabalhou aproximadamente 1 ano validando o recurso do Insight lá, que é uma IA, que é o pessoal do desenvolvimento fez a primeira linha de comando do algoritmo, onde que ele pegou as informações iniciais extraídas dos sensores e geraram alguns insights, e aí veio a equipe técnica validando essas informações. Então, é dessa forma que é validado todas as informações. Eu não participei da época do especialista, que é a IA dedicada para motor. Isso, quando eu entrei na VEG, já estava em funcionamento. Mas todas as receitas ou todos os algoritmos que têm como base alimentar uma IA, elas são validadas por profissionais de maneira antecipadas e passando por um conselho de validação. Então, passa por uma equipe validando isso daí. E até hoje é isso, tá? Então, acredito que mesmo a IA que foi lançada semana passada, constantemente ela é validada. Então, eu tenho informação que daqui 6 meses vai ser extraído um lote de informação e vai ser compartilhado com os profissionais que participaram inicialmente para fazer uma segunda bateria de validação para ver se ela não se perdeu ao longo do tempo. Tá? Não sei se eu consegui responder sua pergunta. Deixa eu fazer primeiro, Odair. Não, tudo bem. Odair, me diz uma coisa. Como que a inteligência artificial se protege de uma inteligência artificial nociva? Entendeu a minha pergunta? Como a inteligência
artificial se protege de uma inteligência artificial nociva? Acho que ele está falando, se um hacker invade lá a tua nuvem com um vírus X. A nossa solução ela é protegida. Então, a gente tem toda uma questão de cibersegurança, toda uma questão de criptografia, de proteção. E os dados que ela extrai são dados de máquina, não são dados de processo. Isso é uma preocupação até das indústrias, tá? Então, quando a gente vai apresentar essa solução, a gente ainda tem uma barreira muito grande, que é a barreira da equipe de TI, que é a função deles, né? Primeira coisa que ele fala, como que eu vou proteger meu sistema? Esses dados vão trafegar pela minha rede, vão subir para a nuvem, e como eu protejo isso? A VEG tem um cuidado muito grande em relação a isso daí. A VEG faz parte uma das diretrizes, vamos assim dizer, é aquela lei de proteção de dados, que, se eu não me engano, tem umas letrinhas que eu não me lembro agora. Então, a VEG também faz parte disso daí. Então, toda a nossa plataforma ela é protegida, ela tem documentação de cibersegurança, então não tem como chegar uma inteligência nociva a atacar as informações da nossa plataforma. Não tem, tá? Então, ela é barrada na entrada ou na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, ela nem entra. Tá? Então, tem toda uma questão de segurança já embarcada em toda essa solução. Tá bom? A pergunta é mais ou menos nessa direção, né? Que você falou, olha, estou validando com 95%, né? A minha pergunta, esse é um índice bom ou está no risco, assim, que vocês têm necessidade de validar cada vez mais? Não sei se está entendendo, né? Você validou, agora você acabou de responder, acho que era uma das perguntas, você está validando depois de um tempo para subir de 95 para 90%. Ou seja, é uma curva assim que agora lentamente vai ter muito mais dados. É isso mesmo? Isso. Tá bom. Só para você ter ideia, quando a gente validou aproximadamente, acho que eu tinha comentado esse número, aproximadamente uns 3.000 sensores. A gente liberou esse recurso semana passada para toda a plataforma. Então, o volume de dados é gigantesco daqui para frente. Então, o modo de aprendizado, o modo de evolução desse percentual, cara, é exponencial. Vai ser muito alto, vai ser muito grande. Mas, mesmo assim, a gente vai validar daqui 6 meses um certo lote de informação para a gente ver se realmente o recurso ou o algoritmo ele evoluiu, passou dos 95%. E quando a gente fala em 95%, eu vou diminuir esse número para ficar um número um pouco mais representativo. Então, de 10 equipamentos gerado alarme, 1,5 é falso positivo. Então, é um número relativamente baixo. Tá? Então, mas é aquilo que eu comentei. Agora, como ele está aberto para toda a plataforma, e quando a gente fala a plataforma do MFM, o software e o sensor, é uma solução global, não é só no Brasil. Então, tende a aumentar esse percentual de acerto aí. A pergunta era essa. Tem profissionais de outras plantas, né? E aí uma pergunta ali foi em off na rádio, né? Poxa, inteligência artificial, tal. Nós vamos ter psicólogo de inteligência artificial, né? Vão ter neurologia, entendeu? Porque acho que vem ao encontro da pergunta do Pedrini, né? Que você pode ter inteligências sendo desenvolvidas para ir zoar, né? Então, ela precisa passar por constantes verificações para não ser contaminada, né? Não sei se vocês lembram, logo quando veio essa onda de inteligência artificial, lembra que teve um documento, uma carta assinada de alguns especialistas do mundo freando essa solução? Por quê? Porque eles ficaram assustados, né? Ficaram com medo.
Então, eu costumo dizer que quando você lança um veneno, você tem que ter um antídoto. Então, provavelmente o pessoal já pensou nisso. Tá? Então, Alguma pergunta a mais? Bom, como a gente já cumpriu a nossa missão aqui, mais uma vez agradecer a todos que participaram, seja online, seja presencial. Mais uma vez agradecendo à EASC, ao CREA, a parceria com o CREA, ao Centro de Ciência e Tecnologia, Centro de Ciências e Exatas e Tecnologia da UFSCar, pela disponibilização de toda essa estrutura que a gente fez as apresentações, a VEG em especial por liberar 5 profissionais durante esses 5 meses de palestras, uma por mês, né? E que eu acho que foi muito produtivo, melhoramos um pouco mais o conhecimento das pessoas que participaram, melhoramos um pouco mais a qualidade dos profissionais que buscam oportunidades nas respectivas áreas, né? Também coloca em reflexão um pouco da parte de inteligência artificial na área industrial, não só ao lado filosófico da inteligência artificial. E agora acho que ficamos aí ao dispor do coffee break, ou coffee end, né, que é mais propício, para que a gente possa terminar de uma maneira satisfatória todas as apresentações. Obrigado a todos e vamos partir para o ano que vem para alguma coisa, né, diferente, né, Douglas? Então tá bom. Obrigado, pessoal.